Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Marcos Queiroz, para quem não me conhece, e hoje nós estamos aqui para fazer uma palestra de um assunto que eu achava que não precisava mais, porque apesar de eu ter feito essa palestra há muito tempo atrás, em 2018, eu fiz outras palestras aproveitando alguns slides, né? Refiz, remanejei, acrescentei assuntos de coisas que eu aprendi depois, e mudei também o padrão das imagens, né? Que vocês vão ver daqui a pouco quando eu mostrar. Mas eu depois, olhando todas as palestras que eu fiz antes e que ainda não tinha no canal, achei que valia a pena sim. E é uma palestra que se refere a um assunto que sempre vai ser importante. Estou aqui com um livro que serviu de inspiração para a palestra. Na verdade, foi um ano em que nós, no curso introdutório de teosofia, a gente escolheu esse livro, né, o Compêndio de Teosofia de Charles Leadbeater, para cada capítulo desse ser um membro da Sociedade Teosófica aqui na Bahia falar, né? E o meu tema, o capítulo que ficou para eu falar foi justamente a Constituição do Homem, que é o capítulo 5, que está aqui, né? Cheio de rabiscos, né, e tal. Mas cada um preparou um capítulo para falar e a mim coube esse capítulo. E agora eu estou trazendo para vocês, né, essa palestra com os slides no padrão que eu trabalhava antes, aquele tradicional, certo? Então, aguardem aí que logo depois da nossa vinheta traremos essa palestra para vocês, tá certo? Então, pessoal, essa palestra ela fazia parte de um grupo de, como eu disse, né, de palestras retiradas dos capítulos deste livro, né, o Compêndio de Teosofia, né, de Charles Leadbeater, e que ele é justamente um livro para introduzir o assunto teosofia e com vários itens que são fundamentais, né. E aqui a gente traz logo para vocês o cartaz, né, que tinha os temas, né. Aqui não são todos os temas, são só os temas de fevereiro. Em janeiro também teve alguns, cada um no sábado. E aí a gente tinha aqui Constituição do Homem, o ciclo da vida e da morte e objetivo da vida, né? Cada um com um membro da sociedade, né? Aqui o ciclo da vida e da morte foi a irmã Iranê Tavares e o objetivo da vida foi o irmão Afrânio Souza, que é o nosso presidente da loja. E aqui o cartaz que nós fizemos na época, certo? Bom, eu começo... Bom, aqui nós temos também um cartaz que eu uso às vezes, né, pegando o primeiro slide, né, que a gente tem para a palestra. Eu já uso também como divulgação. E aqui a gente já tem uma estrutura, né, de desenho, de ilustração dos corpos, né, dos princípios, né, que correspondem à Constituição humana. E até essa ideia de colocar um círculozinho em cor violeta, né, ou roxo, como alguns falam, correspondendo à mônada, foi de um vídeo do YouTube que eu assisti, de um palestrante, né, teosofista, e que eu achei interessante, mostrando que mesmo a gente separando assim corpo por corpo, né, para ficar didático, e a mônada estando como um dos corpos, porque aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 corpos. A mônada estando fora dessa sequência aqui, ela está presente em todos, né? E isso ajuda a gente a entender melhor que isso tudo é um ser só, multidimensional, né? Bom, aí tem aqui o conteúdo que a gente já colocava no começo, no primeiro slide, ou no segundo, vamos dizer assim, né? Então, conceito de homem como mônada, as manifestações da mônada em cada mundo, os 7 princípios da consciência, a aura e seus sistemas de cores, formas pensamento, centros de força chakras, experiências fora do corpo, sonhos, viagens aos mundos invisíveis. Cada um desses temas, depois a gente preparou, exceto esse da mônada, que eu ainda estou devendo, um dia eu vou ainda preparar uma palestra só sobre a mônada, né? Mas esses temas eu até já fiz palestra separado deles. Tem uma prevista para amanhã a gente fazer e que nós vamos disponibilizar no canal logo em seguida, né? Vai ser pelo Zoom, né? Quem quiser participar vai ser nesse sábado agora, amanhã. Justamente, para poder vocês situarem no tempo, amanhã que eu estou falando é 28 de outubro,
de 2023, para quem estiver assistindo depois que passou, ou até mesmo não sabendo de que amanhã estamos nos referindo, né? Então, vai ser dia 28, agora, amanhã, de outubro, às 16 horas. Vamos estar apresentando no Zoom, e aí vocês podem olhar que eu vou fazer uma divulgação depois aqui nas inscrições, para quem quiser ter acesso e tiver assistido hoje ainda, tá? Bom, mas quem não assistir ao vivo, pode assistir a gravação que vai ficar disponibilizada no canal também, logo depois, tá? Bom, o tema vai ser justamente, né, o lado oculto das cores. Então, é mais ou menos um pouco de um tema mais ampliado sobre a questão da aura, né? Então, vocês vão poder assistir um pouco de detalhes sobre a parte cromática da aura, e isso é bem interessante, vale a pena. Bom, eu coloquei aqui um apontador laser para a gente poder indicar. Então vamos lá. Então, assim, no capítulo 5, que é o título Constituição do Homem, a gente tem já essa frase aqui: o homem é, em essência, uma centelha do fogo divino, pertencente ao mundo monádico. Então, nós somos uma mônada. E o que é essa mônada? Essa mônada é a figura, né, o ser central, né, o self, a nossa essência. E ela é uma chispa divina, né, um raio de Deus. Então, aqui está dito como uma centelha do fogo divino. Então, quer dizer, nós somos uma fagulha, né, uma emanação de Deus. E por isso, eu tenho dito aqui sempre, nós não podemos dizer que somos diferentes de Deus por isso. Então nós somos parte de Deus, e até se quisermos ser mais ousados, podemos dizer que nós somos Deus, somos parte de Deus, como se fôssemos, por exemplo, um braço, um dedo, uma unha, uma molécula, um tecido de Deus. Então somos uma emanação de Deus, parte da essência de Deus, que se expande até chegar a nós como consciência. E todos os seres do universo são também. Então não adianta a gente ficar achando, não, eu sou Deus, e esquecer que todos são também. Então nós temos algo em comum com todo mundo, e acaba ficando claro para a gente por que a gente encontra na Bíblia a fala de que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Então é nesse sentido que eles estão querendo falar da emanação de uma forma que fique mais compreensível, porque na verdade a emanação não é propriamente uma criação, mas fica muito mais fácil dizer que Deus nos criou do que dizer que ele emanou de modo que nós surgíssemos, manifestássemos no universo, assim como ele também se manifesta de várias formas, como ele se manifesta em tudo que existe no universo, tanto o mundo material quanto o mundo psíquico, espiritual, mental, astral, etc, etc. Então, outra frase dele, de Leadbeater, é: para os fins da evolução humana, a mônada se manifesta nos mundos inferiores. Então, assim, se alguém pergunta se nós somos mônada, somos essência, já somos um ser divino que saiu do cerne da criação, do cerne do ser que é Deus, por que nós precisamos passar por tudo isso, né, nesse processo evolutivo? A verdade é que no momento em que nós nos manifestamos, nós somos também uma entidade que precisa aprender e agregar experiências. E essas experiências, elas só acontecem plenamente quando chegamos ao mundo físico. Porque, por incrível que pareça, até os seres celestiais, os seres invisíveis, que não têm corpo físico, eles acabam não tendo a mesma experiência que nós temos na Terra, né? Tem uma experiência de vislumbrar o que acontece no mundo físico, mas não a experiência realmente da densidade da matéria, da vivência corporal, da vivência nesse mundo tridimensional com toda a plenitude. Eles têm como se fosse um dedo no mundo físico, mas isso não é suficiente para eles terem essa experiência. Mas o detalhe importante para a gente dizer é que esses seres já tiveram essa experiência e aprenderam o que tinham que aprender nas experiências reencarnatórias que tiveram. Muitos deles que já passaram por essa fase dos ciclos da reencarnação, eles estão já com essas experiências adquiridas, já têm a memória deles do período de vivência deles no mundo físico, né? Uma memória etérica que está presente, e todos os planos que eles viveram quando estavam no mundo físico, as experiências que a gente está tendo em várias instâncias também são acumuladas, registradas e guardadas para sempre na memória espiritual desses seres, né?
Então aqui temos que falar dos planos. A primeira coisa que a gente precisa falar é dos planos de existência, né? E aí a gente tem aqui o plano mais elevado de todos, e aqui vocês veem que está escrito antigas denominações. Por quê? Porque quando a gente fala em plano, a gente acaba associando a algo bidimensional, né? Então, para evitar essa ideia, né, a gente até tem assim a representação de planos, fica mais fácil para a gente interpretar quando a gente vê assim, dessa maneira que está aqui. Mas essa maneira que está aqui é uma maneira didática, mas está completamente equivocada e completamente fora do ponto de vista da geometria. Aí vocês perguntam, por que botou uma coisa equivocada então? Porque, na verdade, só assim para a gente entender. É difícil a gente entender os vários mundos existentes, né, os vários planos de existência, se a gente não colocar, entendendo assim, quase como se eles fossem todos paralelos, né, na nossa visão de geometria reduzida, né? Então aqui seria o plano ádio, que está acima de todos, né? Aí temos depois o plano anupadaka, o plano átmico, o plano búdico, o plano mental, né, o plano astral e o plano físico. Notem que são 7 planos, e depois vocês vão ver que são 7 corpos, porque até esse plano aqui nós temos corpos, mas alguns planos desses têm mais de um corpo. E é isso que faz a diferença, e faz com que a gente tenha, mesmo assim, 7 planos e 7 corpos, né? Ou 7 princípios. Então, assim, o físico vocês já conhecem, está associado mais a todas as experiências materiais relacionadas com o mundo mais denso, mais pesado, com todas essas experiências sensoriais, de paixões, de emoções, etc. Apesar de as emoções serem registradas, trabalhadas e vivenciadas no plano astral. Tem até um barulhinho aqui de serra de uma obra que está aqui, mas eu acho que está bem fraquinho, vocês talvez não estejam nem ouvindo. Mas peço desculpas se estiver atrapalhando um pouco aí. Bom, no plano mental, que a gente acaba sempre associando aos pensamentos, ao mundo intelectual, este é um plano mais elevado do que o das emoções, que é o astral, mais elevado do que... Aí chega assim um ponto mais elevado que as emoções e até as emoções mais sutis. Então as emoções mais sutis que a gente chamaria de sentimentos estariam entre o astral e o mental, um pouquinho já conseguindo a energia do mental, porque o que a gente precisa dizer é que mental não é somente pensamento não, gente. É um mundo celestial, é um mundo mais elevado, mas por um acaso também é o mundo em que se registram as experiências pensantes, né? Os pensamentos tanto abstratos como os concretos, tanto os pensamentos que precisam de imagens como aqueles que não precisam de imagens, porque são vividos pela energia dele em si. Então, por isso que a gente, a experiência mais próxima que a gente tem de relacionar com o plano mental é o pensamento, mas fiquem certos de que não é só pensamento, inclusive tem sentimentos nobres, sutis, elevados, né? O sentimento de amor profundo, o amor incondicional, o amor mais sublime de todos está mais no mental do que no astral. Porque o astral trabalha um amor mais possessivo, um amor mais de sensualidade, ou um amor de proximidade com assim, interesses, etc. E emoções fortes, né? Bom, acima do mental tem o búdico, né? Que diz respeito a intuições. Na verdade, a palavra intuição, para se referir ao búdico, é a palavra mais próxima que nós temos no nosso vocabulário. Mas isso é alertado por vários pesquisadores e por vários sábios orientais que lidam com o conteúdo da Índia, né? Os conteúdos do hinduísmo. Eles dizem que está muito longe de ser o que é realmente que se faz no plano búdico. É um plano que nós não temos tanta experiência ainda, porque estamos em desenvolvimento nesse plano búdico. Está associado à própria evolução do mundo nessa instância que nós estamos, nesse momento que nós estamos. Está associado ao chakra cardíaco e está associado a esse processo todo de espiritualização, né, de elevação, de redenção humana que nós estamos vivendo na Terra aqui. Bom, o plano átmico é assim, talvez assim, a maior representação da alma, né? Apesar de a gente saber que a alma, numa visão mais detalhada, seria constituída do plano mental superior, ou do corpo mental superior, a parte mais elevada do mental, junto com o búdico e junto com o átmico. Então forma uma tríade, e aí poderíamos chamar de alma. Isso no conceito da teosofia, né? Aqui temos as representações, né, dos corpos nos planos. Então, no plano físico, nós temos 2 corpos, que a gente vai ver com mais detalhes nos próximos slides, mas eu já adianto aqui que tem um corpo
físico denso e o corpo físico etérico. Aqui não dá para ver muito a distinção deles, porque eles estão superpostos, mas em outros slides vocês vão ver. Aqui nós temos o corpo astral, parecem dois, mas não, porque assim o astral tem uma contraparte que é com o mesmo desenho, o mesmo outline do corpo da gente, visível, e um ovoide em volta, que é onde fica a maior parte das energias da matéria astral. E aqui vocês encontram as expressões das emoções todas em cores. Isso a gente vê muito nos livros, né? Principalmente no livro Homem Visível e Invisível, de Leadbeater também. Mas nesse livro que ele está, né, o livro Compêndio de Teosofia, que ele está fazendo uma síntese para ficar mais didático, para a gente entender as coisas numa linguagem mais simples, para quem está começando a teosofia mesmo, ele explica com uma maneira mais superficial, mas sem todos os detalhes que ele mostra no livro Homem Visível e Invisível. Superficial não no sentido pejorativo, superficial para que fique mais simples de entender, né? Aqui no plano mental, a gente já tem uma coloração um pouco mais amarela. Existe ainda também uma contraparte muito sutil. Para a pessoa ver, precisa estar com um desenvolvimento de clarividência no plano mental muito forte, né? E aqui já mostrando também um ovoide mental. Esse ovoide mental, a gente sabe que ele cresce à medida que a gente vai evoluindo, e a gente entende que aqui nesse caso tem não só o corpo mental inferior, mas o corpo mental superior, que estão superpostos aqui, então não dá para ver direito. No búdico, a gente está vendo essa forma aqui, mas precisa ficar claro que é só uma forma de representar, porque é algo irrepresentável, né? Então está aqui com um ovoide e uma bolinha aqui como se fosse a mônada, né? Dentro daquela perspectiva que eu falei da mônada presente em tudo, mas é só uma forma de representar que não é das mais perfeitas. Aqui no plano átmico, só uma forma meio estrelada aqui para poder simbolizar mesmo o Atma. E aqui nos planos seguintes nós temos só a mônada vivendo nesses planos, que são planos superpostos. Entendam isso aí como não são coisas separadas. Um está dentro do outro. Então a vivência nessa sutileza dos planos Anupadaka, né? E no plano, que é o plano nirvânico, e aqui no plano Adi, que é o paranirvânico, a gente tem uma existência mais sutil ainda, mas só a mônada persiste aí nesses dois planos, certo? Que é o plano monádico, né? Que a gente está falando aqui, tá certo? E o plano divino. Aqui na linguagem, depois que foi reformulada, foi modificada, a gente tem o físico, a mesma coisa, o astral, a mesma coisa, o mental. O búdico também pode ser chamado de intuitivo, o átmico de espiritual, né, o Anupadaka de monádico e o Adi de divino. E aqui uma representação do Sutratma, que é aquela linha que conecta a gente em todos os planos, que na verdade, se a gente considerar tudo superposto, seria aquela mônada mesmo, representaria a Sutratma, porque ele está conectando os vários planos no mesmo ponto espacial, se é que isso pode ser falado assim, porque foge um pouco de espaço-tempo quando a gente ultrapassa o mental inferior. E é interessante a gente entender que esse Sutratma, apesar de ser uma linha que liga o divino a nós, que é essa centelha divina, também é algo que pode ser, talvez, nem interpretado geometricamente como uma linha, mas como uma conexão mesmo, um ponto de conexão. E a gente vê aqui essa linha, né, o Sutratma, fazendo essa ligação em todos os pontos aqui. E aqui uma linha branca mostrando isso. Tanto que assim, quando a gente fala de certos reinos, animais, minerais, etc., que tem menos substância em determinados planos como esse aí, mesmo não tendo quase nenhuma substância, tem uma linha, tem uma conexão, um ponto de conexão passando ali, como se fosse uma linha de costura que passa por um tecido, está ali presente para poder a gente ter condições de, quando desenvolver a matéria daquele plano, daquele mundo, a gente consiga se desenvolver e atuar com aquela característica psíquica associada, né? Por exemplo, no astral, o emocional, no mental, os pensamentos, as ideias, as formulações, tal, que algumas espécies, né, no processo evolutivo ainda não têm matéria suficiente desenvolvida para desenvolver emoções, né? As plantas, por exemplo, já têm mais emoções um pouco do que a pedra, do que o elemento mineral, e os animais um pouco mais de inteligência do que as plantas, e aí já
isso é que eu estou querendo dizer, que no desenvolvimento evolutivo, nos reinos, a gente vai tendo condições de atuar mais dentro daquele mundo correspondente a alguma atividade psíquica. Só que quando a gente fala em emoções e fala em pensamento, como eu falei anteriormente, a gente está reduzindo, mas é só para que a gente possa explicar melhor e fique didático para vocês. Outra coisa que eu preciso dizer aqui é que a palavra plano foi substituída por mundo justamente por aquilo que eu disse a vocês antes, para que não fique associado a um bidimensional, porque pense que o mundo astral ele já é feito de 4 dimensões, o físico de 3, o mental de 5, o intuitivo de 6, o átmico de 7. Então, é interessante que a gente entenda isso, para que a gente saiba até por que foi modificado o nome de plano para mundo, né? Apesar de que muita gente ainda usa o plano físico, plano astral, etc., se a gente conseguir abstrair dessa ideia de bidimensionalidade. Aqui, mais uma vez, a representação, os corpos, né? Nesse caso a gente está falando de planos, agora vai falar de corpos. Então aqui a gente tem a mônada atuando em todos os níveis. A gente não colocou mônada aqui, mas vamos entender que dentro, nessa constituição aqui, em toda a estrutura, a mônada está presente. Aqui como um ponto de conexão, mas ela, na verdade, a mônada é a constituição de tudo, é o que liga tudo no universo. Então, é a mesma energia que flui em todos os seres do universo, em todos os seres manifestos, né, conectando com o ser não manifesto. E a gente tem aqui o corpo físico, né, que está como 7 aqui, para justamente fazer com que a gente deixe o número 1 para o átmico, né? Então a gente tem o corpo físico denso, né? Aqui o corpo físico etérico também podendo ser chamado de duplo etérico, né? Que o próprio nome está dizendo, ele é uma duplicidade do físico, mas não porque ele seja uma cópia do físico, pelo contrário. Se a gente pode dizer que existe alguma cópia aí, é o físico denso ser uma cópia do físico etérico. Porque quando a gente nasce, quando a gente cresce, quando o ovo zigoto surge por uma fecundação, a gente começa a se desenvolver, os embriões vão crescendo, e toda essa estrutura corporal biológica que a gente vai desenvolvendo, ela é gerenciada pelos corpos sutis. E a instância mais direta de atuação sobre o corpo físico denso é o corpo etérico, é o duplo etérico. Então ele é o molde, é ele o duplo etérico que faz com que as moléculas se reúnam, se agrupem no mundo físico denso para estruturar o nosso corpo do jeito que ele é. O nariz no mesmo lugar que deve ser, a boca com o código genético como base de alguma forma. Então existe toda uma estrutura que é gerenciada com uma linguagem biológica e uma linguagem etérica que o duplo vai estar ali atuando partícula por partícula, átomo por átomo, molécula por molécula, célula por célula, tecido por tecido e assim por diante, fazendo com que exista esse duplo. A interpretação equivocada que o pessoal faz quando se fala em duplo etérico é achar que o duplo é o etérico, mas na verdade ele é duplo etérico no sentido de que ele é uma duplicata exata do corpo, só que nos subplanos etéricos, e poderíamos até dizer numa linguagem mais avançada, num brana etérico, que é uma subdivisão dentro de um plano, mas isso é uma coisa que cabe a vocês talvez darem uma olhadinha nos outros vídeos que a gente já falou aqui sobre esses assuntos, para vocês verem essa parte mais profunda que a gente não reservou para esses slides, porque são mais introdutórios. Bom, então o duplo etérico está aqui representado em 3 dimensões, né? E eles coexistem, né, dentro do mundo físico, mas numa sutileza muito grande, numa constituição muito mais sutil do que o corpo denso. Por isso que o nome corpo físico denso e o corpo físico etérico, dando uma ideia de uma coisa mais leve, né, como éter, como algo que é menos denso, né. Aqui nós temos ligado por um fio de prata o corpo astral, né, com a sua contraparte, que é a constituição mais próxima do físico, né, visível. Essa contraparte existe, segundo os relatos de todos os autores que conseguem ver e que entendem muito da questão. Eles dizem que é por causa da força magnética atrativa que o próprio corpo exerce em algumas partículas astrais. E no fundo, o meu entendimento é que se o corpo astral, que seria
teoricamente esse ovoide aqui, essa aura astral, seria o próprio corpo astral em si, ele precisa de uma conexão mais direta com o corpo, e essa conexão mais direta energética com o corpo se dá através desta contraparte. Muitas vezes as pessoas entendem até o contrário, achando que é o corpo físico que faz com que esta matéria atue ou gerencie, aí quando a gente pensa, os pensamentos vão gerando emoções, e as emoções vão fazendo essas cores acontecer, mas acontece que a gente precisa entender que quem pensa, quem estrutura as ideias, quem se emociona, não é o corpo físico, nem o denso, nem o corpo físico etérico, né? O corpo mental gera pensamentos, e esses pensamentos vão formando cores, né, nessa aura ovoide aqui, que também tem uma contraparte, como eu disse a vocês, mas aqui eu até não representei, na época eu não usava tanto essa concepção de ter a contraparte aqui, mas aqui vocês veem que as mesmas cores que estão aqui no mental aparecem aqui no astral, né, sendo que aqui, numa tonalidade mais clarinha, mais sutil, foi a forma melhor que eu achei para representar isso, usando as cores, né? Mas aí vocês percebem que há uma densidade maior no corpo astral do que no mental, e há uma correspondência muito forte que a gente vai mostrar em um slide até isso aí. Mas assim, isso aqui significa que cada pensamento que é gerado e manifesto aqui no corpo mental, ele tem uma contraparte no astral, porque tem uma emoção vinculada a ele. Às vezes podem ter pensamentos muito densos, emoções muito fortes, que não têm contrapartes, ou melhor, não vou dizer contraparte não, para não confundir contraparte, que não tem correspondente, né, análogo no mental, e aí a gente acaba tendo só emoções que são muito pesadas, muito densas, porque às vezes as emoções são densas o suficiente para que não consiga ter representante material que consiga manifestar essa energia emocional muito pesada, muito densa, né? Mas quase todas as situações a gente tem uma correspondência da aura mental e astral, e os grandes videntes, clarividentes que conseguem fazer essa distinção, fazem também alusão a essa existência dupla aí, né? Mas não é todo vidente que consegue distinguir isso, e muitas vezes vem uma aura só e entendem que a aura mental e a aura astral são a mesma, ou uma mesma coisa. Mas estão em dimensões diferentes. E é interessante dizer também que a aura mental muitas vezes tem uma dimensão um pouquinho maior, e isso ajuda também a distinguir as duas. Uma coisa que é interessante dizer também é que, claro, obviamente tem muito mais coisa aqui que a gente não consegue perceber, né? Não só pensamentos, mas atitudes e realidades que são mais nobres e que acontecem no mental do que no astral, né? Sentimentos também, etc. E uma coisa que eu quero dizer a vocês, que quando a gente falar de aura vai ficar mais claro, mas assim, nada disso é emanação de dentro para fora, não. Tudo isso são constituições corporais mesmo. A gente está falando da constituição do homem e todas as suas partes de vários planos e suas manifestações da essência. Então, tudo nasce aqui, ó, nessa mônada aqui. Ó. As experiências vão acontecendo, os pensamentos vão gerando, mas tudo tem a sua origem aqui e tem suas manifestações quase que autônomas em cada plano desse, mas tem sempre uma origem cá em cima. A gente não tem total consciência da mônada, porque inclusive nós não temos, como vocês vão ver daqui a pouco, matéria suficiente em todos os planos para que a gente possa ter uma consciência mais elaborada nesses planos todos. Há quem diga, inclusive, que até no plano mental, no corpo mental superior, que é dito que ele não tem forma, ele talvez não tenha forma justamente porque a gente ainda não tem estrutura material desenvolvida para que se dê a forma, para que essa forma aconteça. Porque à medida que a gente for evoluindo, até de ronda para ronda, de cadeia planetária para cadeia planetária, a gente vai reestruturando os nossos corpos, e os nossos corpos vão ganhando uma maior, digamos assim, atuação no plano correspondente a ele, né? E aí, eu não posso deixar de dizer aqui do plano causal, do corpo causal, desculpem, que é o mental superior. Então, quando a gente chama assim corpo mental, a gente está se referindo ao corpo mental inferior. Porque o corpo mental superior tem um nome específico, que é o corpo causal. Mas a gente também precisa ter sempre em mente que o corpo causal é o corpo mental superior. Está no mesmo plano do corpo mental inferior. E ele é constituído de somente os últimos subplanos do corpo mental,
E é um corpo que está aqui numa coloração meio roseada, assim, meio magenta, com partes brancas, porque essas partes brancas representam lugares que ainda não tem matéria mental superior, matéria causal ali, que possa fazer com que a gente atue um pouco mais nesse âmbito, nesse campo de consciência. E aí, claro, óbvio que o plano átmico, o corpo búdico, mais ainda, né? A gente tem menos experiência no búdico, tanto que eu, como disse a vocês, a gente fala de intuição como se fosse a atividade psíquica do mundo búdico, mas é porque a palavra que a gente tem mais próxima para representar isso. Mas está algo muito acima disso e é algo que a gente não tem, talvez, uma palavra para, digamos, designar isso, né? Eu digo até que a palavra intuição é até usada por Jung um pouco nesses termos também. Mas repare que quando a gente fala de funções psíquicas, a gente está falando tudo isso expresso, projetado, né? Usando até a linguagem de Jung, projetado e manifestado no âmbito da consciência que é do mental em si, né? E atravessa o mental superior, chegando ao mental inferior, que ganha símbolos, porque só no mental inferior que a gente precisa de imagens para representar as coisas que acontecem nos níveis superiores. E é por isso que às vezes a gente olha um símbolo e acaba entendendo muito mais coisa do que o que ele tem a dizer, porque aquele símbolo está representando muito mais do que a gente seria capaz de compreender no mental inferior. Ele está tentando representar algo do mental superior, que por sua vez vem do búdico, que é considerado, eu faço uma alusão analógica, eu acho que não tenho muita dúvida de que está correta, de que o búdico é o inconsciente coletivo já. Porque é aquele corpo que nos ajuda a conectar com os outros seres, que quando a gente conseguir um pouco mais de matéria atuante aqui nesse corpo, a gente vai ter condições de conectar muito mais com os outros seres que existem à nossa volta, convivendo conosco na nossa existência, certo? Então, essa conexão lá do búdico com o mental é importante para a gente entender até os conteúdos junguianos a respeito dos símbolos, que ele fala tanto que a gente, quando olha um símbolo, a gente está olhando muito mais do que o que a gente poderia compreender com o intelecto. É justamente isso. Então, ele consegue entender muito bem, com muita clareza tudo isso, porque as religiões orientais trouxeram essas informações com muito mais profundidade do que as religiões, do que as ideias ocidentais. Talvez o conteúdo ocidental que mais traga isso de informação assim detalhada é a Cabala, que também até Helena Blavatsky trouxe para a gente muitas informações da Cabala, ou Cabalá, né, como muitos falam, e a Cabala traz para a gente esses conteúdos também, e se vocês perceberem que os estudos de religião comparada que foram feitos mostraram como tudo isso está presente nas várias formas de religião, né? E para quem não sabe, a Cabala é a parte mística do judaísmo, e que nem todos os judeus aceitam, nem todos os judeus admitem, assim como também muitos católicos não aceitam, e alguns cristãos, de modo geral, não aceitam alguns ensinamentos gnósticos de evangelhos apócrifos, e acabam deixando de lado muitas sabedorias, muitos ensinamentos que até ajudariam a compreender melhor algumas coisas que são praticadas e algumas coisas que são vivenciadas, estudadas e até aprendidas por eles, né, por todos os cristãos de um modo geral, isso acaba sendo uma informação que deixa de ajudar, né, na tarefa do aprendizado, do entendimento sobre tudo no universo, né, inclusive sobre nós mesmos, porque a gente sabe que o autoconhecimento é fundamental para o nosso crescimento espiritual, né. Então, eu aqui não poderia nem falar muito mais sobre o átmico, né? Porque se eu já disse que o búdico já não temos matéria suficiente, obviamente o átmico ele não teria nem um corpo. Teoricamente, ele é considerado como... Se eu disse a vocês que os planos viraram mundos, para que fique melhor compreendido, os corpos viraram princípios. Por quê? Porque o último corpo aqui mesmo, que é o átmico, ele nem é considerado um corpo. Da mesma forma que muitos consideram que o chakra coronário, ele não seria um chakra, porque ele já não tem a estrutura dos outros chakras, e alguns videntes até enxergam 6. Se vocês forem ver alguns livros mais antigos da Yoga Kundalini ou do Laya Yoga, vocês vão ver que eles nem falam do último chakra como sendo um chakra diferente, consideram 6,
porque eles se juntam muito fortemente, né, o frontal e o coronário, e esse coronário é uma manifestação de todos eles. A Helena Blavatsky diz, inclusive, que todos os chakras estão aqui em cima do coronário, todos estão ali, porque o chakra coronário reúne todos os chakras, todas as energias de todos os chakras. Mas enquanto a gente está num processo evolutivo, a gente ainda não tem esse chakra totalmente nesse nível, né, de transcendência, a ponto de ele se conectar com o frontal e se confundir. E aí a gente pode também chamar ele de chakra de alguma forma. É como o Leadbeater considera também no seu livro. Tá? Aqui tem só uma divisão didática para a gente entender melhor, né? O corpo físico, a divisão etérico e denso, e aí uma divisão em subplanos dentro do corpo físico, né? A gente tem aqui, na parte densa, a gente tem 3 subplanos, que é o sólido, líquido e gasoso. Essa subdivisão em subplanos, com essa terminologia que está aqui, sólido, líquido e gasoso, depois éter 4, éter 3, éter 2 e éter 1, sendo o éter 1 o mais sutil de todos, ela é uma subdivisão que acontece em todos os planos. Em todos os planos têm essa subdivisão. No caso do corpo, no caso do plano físico, a gente tem 3 subplanos mais densos, como o corpo físico denso, e 4 subplanos mais sutis, como sendo o duplo etérico, ou o corpo etérico, né? Que são esses 2 que vocês estão vendo aqui. No plano mental é que muda um pouco, porque a gente tem 4 subplanos mais densos, como sendo o corpo mental, e 3 subplanos mais sutis, sendo o corpo mental superior, o corpo causal, certo? Mas isso aí pode confundir um pouco, porque tem, como eu disse a vocês, 2 planos que têm 2 corpos presentes, manifestos, né? Aqui eu trouxe também essa informação de que essa área, essa parte etérica aí, ela é constituída de partículas, né, cada vez mais sutis, né, e ela tem sim uma emanação. Esse aí é o único corpo que tem uma emanação que parte dele de dentro para fora, e essa emanação etérica é a emanação que demonstra se a pessoa está saudável ou não. Então, uma emanação mais afastada do corpo, com um pouco mais de afastamento, está mostrando que há uma sensibilidade muito grande, há uma atenção plena na meditação. Durante a meditação, essa aura etérica aumenta e também manifesta saúde. Os lugares que a saúde não estão muito boas, essa aura diminui a ponto de quase chegar perto da proximidade do próprio corpo visível. Então, é a força vital também, é a energia vital. Então, quando uma pessoa tem muita aura, também tem uma durabilidade de vida maior, tem uma longevidade maior, né? Então isso também é algo detectável pelos videntes, se uma pessoa está com muito tempo de vida ou pouco, porque a aura etérica ou a aura da saúde, ela fica muito menor quando a pessoa está perto de desencarnar, né? E também é um pouco nessa questão de atuar sobre a questão da fisiologia e da anatomia. Então está diretamente relacionado, diretamente ligado a essas questões. Isso tudo são termos, a gente trouxe aqui essas sínteses todas, porque são coisas que foram abordadas no capítulo do livro, e a gente não pode esquecer de falar. Já o corpo astral, que está associado a sentimentos, emoções, paixões e desejos, a gente tem essa divisão aqui, como a gente já falou, né? Que é a parte ovoide, que é essa que circunda aqui. Eu trouxe um exemplar masculino e um feminino, usando uma ilustração que a gente desenvolveu num software, né, chamado SketchUp, que a gente usa em arquitetura, né? Ele era muito musculoso, depois eu até mudei essa figura para não ficar muito distante da realidade nossa, assim, para não ficar uma coisa muito fora. Mas foi o modelo que eu achei para trabalhar. Mas aí vocês... Hoje eu já estou usando outro padrão de imagem, que eu até usei para a capa do livro Chakras, né, que eu fiz a capa do livro dos Chakras da editora Teosófica, e eu vou mostrar daqui a pouco, né, qual é a ilustração que eu estou usando para essa elucidação, né, dos corpos sutis. Então a gente tem aqui a contraparte que eu falei para vocês, que é composta de 10% da matéria astral. Eu disse a vocês que a maior parte componente da aura é essa parte do ovoide, que tem 90% da matéria astral. Talvez isso possa variar um pouquinho para mais ou para menos, óbvio, né? O tempo inteiro, quando a interação das emoções é muito intensa, quando a gente manifesta a emoção e somatiza muito, né, num momento drástico, né, de que a gente estiver com raiva, aí vem um vermelho forte ali na aura,
aí atua sobre um determinado momento, atuando sobre o estômago, atuando sobre a gente gritando na garganta, no chakra laríngeo, e acontece, pode acontecer que uma porcentagem maior de matéria astral se concentre na contraparte, né? Porque é tudo uma coisa dinâmica, isso está em movimento. Isso aqui que a gente está vendo aqui paradinho, eu até vou mostrar daqui a pouco uma ilustração, um GIF animado que mostra que isso aqui está em movimento o tempo inteiro, está se alterando, né? E algumas dessas cores, a gente até vai ver nessa palestra sobre o lado oculto das cores, algumas partes são mais fixas, que dizem respeito à personalidade, ao caráter da pessoa, e também da repetitividade daquelas emoções circulando ali na aura astral, faz com que ela perdure mais tempo, né, em determinados pontos. Outra coisa importante é essa zona aqui verde que aparece na aura, tanto do homem como da mulher. Essa é uma zona que diz respeito à autonomia. Isso Dora Van Gelder Kuntz, que fala muito, que é uma discípula de Leadbeater, também clarividente, tem um livro, A Aura Pessoal, que é esse livro que está até aqui comigo, né? Esse livro muito bom, excelente esse livro. E aí vocês veem que sempre tem essa aura verde, esse equador verde aqui na aura, que diz respeito à autonomia, a condição da pessoa de interagir no mundo, adaptabilidade, que é o termo até que Leadbeater chama, mas essa capacidade de adaptação ao mundo, interação com o mundo e autonomia. A pessoa que tem um pouco mais como é que eu diria, de condição de atuar sem muito medo, sem muita insegurança sobre o mundo, ela tem uma faixa verde aqui maior do que as outras. Aqui tem assim mais insegurança, essa faixa verde quase não aparece. Então é como se dividisse o ovoide em dois hemisférios, né? Então é como se fosse o equador, a chamada faixa verde, como Dora Kuntz fala, né? Bom, no corpo mental, como eu disse a vocês, eu sempre estou botando aqui um chakra associado, né? Porque cada corpo está associado a um chakra, isso é importante. Vocês viram aqui, né, que no físico eu tenho o chakra básico e o chakra sacro, né? Associado ao corpo físico denso e o físico etérico. No corpo astral, a gente tem o chakra umbilical, né? Aí a gente tem aqui o chakra cardíaco associado ao corpo mental, né? A gente até pode entender isso melhor quando a gente percebe que no chakra coronário tem um chakra cardíacozinho dentro dele, mostrando a conexão com nosso coronário e o nosso cardíaco, né? O nosso mental associado ao cardíaco aqui, né? Então, muita gente acha estranho isso, mas eu sempre lembro aquilo que eu já disse até hoje aqui, agora aqui nessa palestra, que o mental não é só pensamento, é sentimento, é o mundo celestial, é o mundo em que nós estamos com mais desenvolvimento do que no astral, e é mais sutil, e é o mundo que, digamos assim, é o corpo que nós estamos desenvolvendo aqui nesse estágio evolutivo que nós estamos. Então, o corpo mental ele se subdivide em mental inferior, que é constituído justamente do sólido, líquido, gasoso e o éter 4. Lembram que eu disse a vocês que seriam 4 subplanos no mental inferior, constituindo o mental inferior, e 3 subplanos, que é o éter 3, éter 2 e éter 1, associado ao mental superior ou causal. Então aqui a gente está vendo o corpo mental, só propriamente, né, o mental inferior, né? E aí vocês estão vendo aqui todos os pensamentos que surgem, vão gerando cores. Aqui a aura, a faixa verde presente também, porque ela atua tanto no mental como no astral. E está associada a pensamentos concretos, pensamentos convergentes, razão, lógica, etc. Então o corpo causal, a gente tem aqui a representação que eu mostrei já para vocês, que as colorações estão mais pálidas e está assim interrompido em alguns pontos, vazio, né, branco em alguns pontos. Isso foi proposital porque é para designar aquilo que eu disse para vocês, né, que a gente ainda não está com esse corpo totalmente desenvolvido. Aqui o chakra laríngeo associado ao corpo mental superior, o corpo causal, né? E aqui a gente tem o corpo búdico, que eu trouxe aqui uma coisa bem transparente. Como o fundo é preto, ele ficou com essa coloração um pouco acinzentada, meio amarronzada também. Mas entendam que isso daqui é um corpo que praticamente não existe matéria nele. Se no mental superior causal já não tinha muita matéria, esse aqui quase não existe, porque a gente ainda precisa desenvolver. Talvez os orientais tenham mais
esse corpo desenvolvido, e aí apareça um pouco mais para os videntes, os clarividentes. E aqui o chakra frontal, né, o ajna, representado, associado ao corpo búdico, e a associação que a gente tem a ele são intuições, telepatia, clarividência, percepções extrasensoriais, que não é à toa que o nosso chakra frontal está associado a tudo isso, e o nosso corpo búdico é a manifestação de todos esses fenômenos. A pessoa que tem uma capacidade paranormal está com esse chakra mais desenvolvido e está com o corpo búdico também mais desenvolvido, com matéria fluindo um pouco mais sobre ele. É esse corpo que acontece a exteriorização da consciência, a capacidade de sentir, né, na psicometria, por exemplo, toda a história da matéria. Porque eu disse a vocês que o corpo búdico também é o corpo dos akashas, aquele corpo que tem o inconsciente coletivo, que guarda a memória das informações vividas. Então, por exemplo, o psicômetra, quando pega num objeto, ele consegue fazer conexão via búdico com essa experiência transcendente, além do espaço-tempo, né? Porque desde quando a gente passa do mental inferior, como eu disse, a gente já está saindo desse nível de espaço-tempo nosso, cronometrado pelo relógio, e aí a gente acaba tendo uma percepção muito maior. E pessoas que têm um desenvolvimento paranormal também são pessoas que têm o corpo búdico mais desenvolvido, têm uma interação muito mais forte com essas situações que aparecem em sonhos, porque elas vivenciam essas realidades muito mais forte. Então, quando a gente vê num sonho uma coisa simbólica, é porque a gente não tem capacidade de perceber esse mundo que Jung chamou de inconsciente coletivo, que os orientais chamam de Budi, né? Então, a gente tendo capacidade de interagir mais com o nosso búdico, com certeza a gente vai também perceber melhor essas realidades que a gente só percebe através de símbolos, de uma maneira reduzida, reducionista, mas só que também, por outro lado, isso não vai vir em forma de pensamento, vai vir em forma de uma apreensão ou de uma, como é que eu diria o termo que eu vejo? Um vislumbre, esse é o termo melhor. A gente vai ter um vislumbre da realidade, completamente diferente de um pensamento, completamente diferente de uma emoção, e talvez a gente até entenda o que é que estava se querendo expressar com a palavra intuição, e a gente não conseguia muito bem, porque a palavra intuição ainda reduz um pouco a realidade, porque a intuição, talvez a gente possa dizer que é a expressão do corpo mental superior, o causal, mas não do búdico, porque o búdico ele está acima disso, e até a gente pode dizer que o mental superior representa a precipitação ou a manifestação dessa realidade búdica no mundo mental, no plano mental, certo? Por último, a gente tem o corpo átmico, né, que está associado ao chakra coronário, né, e tem a ver com entendimento, sabedoria divina, iluminação, vontade espiritual, tudo que a gente não faz a mínima ideia do que pode ser como experiência prática, pessoal e realidade, porque a gente também tem ainda vislumbre dos vislumbres, né? Porque se já é difícil compreender o que acontece no búdico, ou assimilar, ou ter alguma, digamos assim, vivência no mundo do búdico, imagine no átmico, porque no átmico é um mundo sem mundo, é um mundo sem matéria ainda, sabe-se lá se vai ter ou matéria ainda para que a gente possa ter a experienciação deste plano, acredito que sim, mas mesmo assim ainda vai ser uma quantidade de matéria muito pequena, porque não vai precisar dessa manifestação que nós teríamos em outras realidades mais densas, né? Então acredito que a matéria vai se utilizando e a quantidade dela vai diminuindo, e a necessidade de matéria para a gente vivenciar esses planos também vai ser bem menor a cada plano, né? Isso em química oculta a gente até tem algo muito sutil falando sobre isso também. Aí a gente tem aqui a síntese, os 7 princípios da consciência. Então a gente poderia dizer que esses 4 corpos mais densos aqui, se é que a gente pode chamar de denso, né? Porque esses aqui já são sutis, mas, por exemplo, o corpo físico, o etérico, o astral, o mental, seria a personalidade. É aquilo que vivencia cada encarnação, ele aparece novo, um novo corpo, reúne-se matéria de novo, organizando em cada plano, para estruturar um novo corpo, uma nova existência naquela encarnação. Claro que as semelhanças de uma encarnação para outra vai existir, porque apesar de não existir o DNA na formação, mas existem os corpos sutis que vão também dar o traço da fisionomia da pessoa. E essa parte aqui, que seriam os outros corpos, os outros 3, né, o causal, o búdico e o átmico, seriam os 3 corpos associados ao ego ou à alma. Então a gente tem assim 4 corpos que, até isso a gente tem na filosofia junguiana, que é a chamada quaternidade e a triplicidade, né?
a quaternidade associada à personalidade, aqueles seres mortais aqui, esses corpos mortais que tem na nossa existência, coexistindo na nossa evolução, e aqui essas três entidades imortais e que participam da experiência, absorvendo, assimilando tudo e continuando vivo ad eterno, né? Que é o Manas, Buddhi, Atma, né? Então, que corresponde à alma, é a trindade da alma, essa tríade que corresponde ao nosso ser mesmo, né? É o que vai garantir a nossa individualidade, ou numa linguagem junguiana, a nossa individuação, apesar de que a individuação ainda é um pouco reduzida em relação à individualidade no sentido teosófico, mas tem muita coisa em comum e diz respeito também um pouco, talvez a individualidade diga mais respeito à iluminação, mas a individuação também é um caminho possível na Terra, dentro só dos aspectos psicológicos, né? O caminho também do processo evolutivo do ser alma, do ser entidade espiritual que está aqui evoluindo nessa Terra, nesse caminho, nesse processo todo. Tá? Bom, aí a gente tem aqui as ilustrações como eu estou usando hoje, né? Tá assim com um bugzinho assim na imagem porque apareceu essas ranhuras aqui dentro. Elas são ilustrações 3D, mas que a gente pode mostrar a vocês aqui o físico denso, tá vendo? O físico etérico com sua emanação da aura da saúde, a aura etérica, né? Aqui o astral com a contraparte e o ovoide, o mental com sua contraparte também, que poderia até estar mais sutil, né? Um pouquinho mais sutil, essas duas aqui deveriam estar mais sutis ainda, né? E aqui o ovoide do mental, aqui o causal com o ovoide do causal, né? O mental superior. Vocês veem que aqui em todas elas aparecem o verde, o cinturão verde aqui, né, a faixa verde, que ela passa a ter uma coloração menos verde, né, por conta da sutileza que vai tendo, né, nos outros corpos, nos outros planos. Aqui o búdico, né, que já não coloquei nem contraparte, porque é assim, algo que está em desenvolvimento. Talvez eu pudesse botar ele falhando mais até aqui do que está nessa ilustração. E aqui só uma luz representando o átmico, né? Eu trouxe aqui só um pouquinho da aura e o sistema de cores, né? Porque o Leadbeater, no livro no livro O Homem Visível e Invisível, ele fala detalhadamente sobre as cores da aura, né? Dizendo até o significado dessas cores. E nesse livro, no capítulo 5, A Constituição do Homem, do Compêndio de Teosofia, ele também fala, não tão detalhadamente, mas ele fala alguma coisa. E aí a gente tem aqui, ó. Aí eu vou trazer um pouco sintético a informação, mas assim, alguns exemplos de significado. A cor mais rosa, né, que aparece às vezes, de afeição desinteressada, o amarelo, poder intelectual desenvolvido, o verde, simpatia, adaptabilidade. Olha só a relação daquele verde do centro, né, do equador, da aura, que tem a ver com adaptabilidade, tem a ver com até com E aqui a mais, mas tudo bem. Então, isso era para ter sido corrigido desde a época que a gente apresentou, mas não foi. Então, isso tem a ver com aquela faixa verde que eu falei para vocês, que tem a ver com essa capacidade de interagir com mais autonomia, com mais maturidade em relação ao mundo, né? O azul está associado a sentimento de devoção e o violeta está associado a mais alta espiritualidade, né? Aqui eu quis mostrar para vocês, só para vocês fixarem uma imagem, né, disso, da correspondência astromental, né? Então o corpo astral e o corpo mental tem uma correspondência de cores. Em alguns casos você não tem cor nenhuma, isso aqui foi só para expressar, né, uma emoção forte aqui, densa, pesada, que não tem correspondente aqui no corpo mental, porque é muito densa e não teria algo associado aqui na sutileza do corpo mental que existe. E aqui para vocês verem as cores mais suaves no mental e mais densas no astral, né? Então as correspondências todas aqui mostrando através dessas setas, tá? Aqui só para mostrar também aquilo que eu já disse, que existem partes que são condições mais duradouras, que são essas cores que ficam, né? Vocês estão vendo aqui a faixa, eu até fiz questão de botar essa faixa bem acentuada do verde, né? Mas porque isso aqui é uma ilustração que nós fizemos no 3D, né? No SketchUp, no programa. Tem as duas auras astral e mental superpostas aqui, a mental um pouquinho maior
para poder justamente ilustrar aquilo que eu disse para vocês, que ela é realmente um pouco maior e ela cresce à medida que nós evoluímos. Óbvio que essas representações de aura, é bom que a gente chame atenção, elas são de algumas observações que Leadbeater fez e transmitiu para um artista para pintar, diferente da que Dora Kuntz trouxe, porque Dora Kuntz fez pinturas de pessoas específicas, dizendo até qual era a profissão delas, o que é que elas faziam e tal, e por isso que ela conseguiu mostrar uma variedade maior nas imagens, nas ilustrações das auras, mas mesmo assim, no livro Formas Pensamento, Leadbeater fala que muitas vezes se concentra na aura algumas formas pensamento que são repentinas, emoções que acontecem e que se dissipam, algumas cores aparecem e desaparecem, são formas pensamento que até não precisam ter uma forma meio simbólica, como eu até costumo dizer que são representações meio dos símbolos junguianos, que até aparecem às vezes em sonhos, imagens que a gente cria na aura da gente para representar alguma coisa. Algumas delas são até universais, algumas delas são até símbolos arquetípicos, outras não, são bem pessoais, de vivências que a gente teve com alguma coisa que marcou muito, que chamou muito a atenção a nossa existência. Aqui mostrando aqui formas de emoções repentinas, tá vendo essa daqui de amor incondicional, amor muito forte, aí vem bem no cardíaco aqui, ela se manifesta. E geralmente as formas de pensamento, elas brotam dos chakras, né? Elas saem mesmo dos chakras, e os chakras mais relacionados àquela forma de pensamento, aquele sentimento, aquela emoção, aquele pensamento, eles são os chakras que emitem determinadas formas, né? Aqui tá vendo uma nuvem também de pensamentos mais devotados a alguma coisa, não necessariamente a uma religião, mas uma devoção até a algum trabalho, alguma ação, alguma pesquisa, etc. Então é importante ver isso. Aqui são as várias ilustrações que aparecem no livro O Homem Visível e Invisível, né? Então a gente tem aqui mostrando que às vezes é uma imagem que toma conta da aura toda, como uma configuração, tá vendo? Essa aqui mesmo, as emoções mais... Aqui são, do lado de cá tem emoções repentinas, e aqui do lado de cá emoções duradouras. Então essas aqui são momentâneas, né? São eventuais. Então acesso de medo, a pessoa às vezes tem um medo forte assim, aí ficam esses zigue-zagues assim na aura, né? Ímpeto de devoção, o mesmo zigue-zague aparece, mas formas circulares assim azuis, né? Uma coloração azul toma mais conta da aura. Repare que tem uma diferença entre a parte de baixo e a parte de cima, então esse equador celular é importante. Dora Kuntz é que fala muito do que está em cima na aura e o que está embaixo, que é diferente um pouquinho. Uma coisa mais de coisas do passado, outras coisas do futuro. Aí a gente tem aqui embaixo acesso de cólera, né? Com essas ilustrações de raios, cores escuras assim, fortes aqui, porque a raiva produz um pouco isso também, essa energia escura. Raiva repentina é um vermelho bem forte, intenso, e às vezes uma raiva direcionada a determinados assuntos, e aí algumas cores vão aparecer também. Do lado de cá a gente vai ver condições mais duradouras. Então uma pessoa que é avarenta vai aparecer por muito tempo lá, enquanto tem esse sentimento de avareza, com esses círculos aqui, meio como se fosse até se voltando para si mesmo, né? Um tipo devocional mais colorido aqui, ó, veja como tem cores diversas, né, as cores primárias e secundárias e tal. Pessoa apaixonada, aí que mostrando já também aquele cinturão verde, aquele faixa verde aqui muito forte, né, uma pessoa que busca até o seu autoestima, né, mais forte, porque uma pessoa, para se apaixonar, precisa também ter uma autoestima, né, gostar de si mesmo para gostar do outro. Então, aqui está mostrando essa autoestima presente, o amor a si mesmo, e aqui o rosa e o vermelho, né, aqui um vermelho mais de paixão, sensualidade, etc., e aqui um rosa de amor, de sentimento romântico, né, meio magenta, e aqui um azul que dá a ideia também de que há uma nobreza nesse sentimento, não é uma coisa tão... Poxa, desculpem aí os cachorros, né, que estão dando a louca aí. Aí a gente tem aqui um tipo científico, mostrando também umas ilustrações específicas, né? Que talvez se Leadbeater tivesse estudado mais pessoas, tivesse analisado mais e tivesse aprofundado em vários livros, talvez ele conseguisse até mostrar mais detalhes sobre esses símbolos, dessas imagens que aparecem na aura, né? Aqui o homem comum, né? Com essas ilustrações mais radiais aqui, sempre
conectando a algum chakra de alguma forma. E o homem evoluído, que é essa ilustração aqui, que as cores estão mais intensas, mais fortes. Mas está aí uma conversa dos cachorros enorme, tá? Então vocês estão vendo aqui essas cores diversas, né, mostrando como são as configurações, né, da aura e como elas podem aparecer para um clarividente, né? Quando ele fala de formas de pensamento, ele ilustra também um momento em que a pessoa está em oração, né? Durante a prece ou oração fervorosa, a resposta vem do alto em formas de pensamento de alto nível de energia, raios cósmicos modificados. Então, primeiro cria-se essa forma de pensamento aqui, né, radial, né? E depois como se fosse um petardo, né, como se fosse um dardozinho indo na direção ao alto, e imediatamente vem a resposta, outros dardos vindo de cima para baixo em quantidade, né? Aqui na ilustração parece até estalactites, estalagmites, né, de gelo e tal, mas a gente tentou representar no programa de 3D dessa forma. Mas vocês veem que aqui está a forma normal da pessoa, e aqui ela num modo de oração, olha como as cores se voltam mais para o violáceo ou para o azul, mostrando mais essa devoção. Todas as formas até podem continuar presentes, mas em seu movimento, em suas alterações cromáticas, elas vão mudando de coloração, buscando mais a cor azul, tendendo mais para a cor azul, porque a frequência vai aumentando, e a cor azul e violeta são as cores de mais alta frequência, né? Aqui mostrando uma pessoa em acesso de cólera, o normal dela é esse, e no acesso de cólera ela é fazendo isso, e enviando até um dardo para uma outra pessoa. Então isso aqui é uma ilustração bem forte, né? De acesso de cólera associado a uma forma de pensamento de ódio mortal direcionado a alguém. Quando esse ódio não é direcionado a ninguém, ele irradia, né? Em vários raios assim. Mas quando é direcionado a uma pessoa, ele vai lá e atinge mesmo a pessoa. Se a pessoa tiver um ímpeto devocional, ela pode até estar indefesa e não pode estar assim livre de ser atingida por essa energia, pode estar assim já protegida, né? Então isso é a própria autodefesa psíquica que a gente vê assim no livro de Johnny Fortune. Ela nem fala muitos detalhes como isso acontece em termos de cores, em termos de aura, mas eu poderia dizer que essa é a representação perfeita de uma autodefesa psíquica, porque você cria uma corrente em volta de você, de proteção, de uma cor com uma frequência muito mais elevada, que cria uma barreira para as frequências mais baixas. Então as frequências mais baixas não conseguem penetrar uma aura elevada, uma aura que está num nível de vibração mais sutil. Por isso que é interessante sempre, quando a gente quer se proteger dessas energias, achando que alguém está emitindo uma energia negativa para a gente, ou entrando num ambiente cheio de pessoas, num shopping, alguma coisa assim, a gente pensa na cor azul ou numa cor violeta, a cor que for mais fácil de a gente imaginar, respira fundo, profundamente, porque quando a gente faz isso, essa cor toma a nossa aura, pelo menos por algum tempo. Então isso é o que a gente chama de respiração da cor. Os yogis falam muito disso, inclusive vamos falar um pouco isso na palestra sobre o lado oculto das cores. Então essa respiração da cor é fundamental para a gente criar uma aura de proteção a essas energias, tá? Aqui já mostrando o corpo mental superior e até uma pessoa num nível mais avançado, né, com uma aura mental superior ou causal, irradiando, né, energia, a forma de pensamento de irradiação de energia altruísta, de energia benéfica para os outros. Aqui mostrando a gente até a ilustração da aura. Eu peguei de Leadbeater, está até aqui a figura humana. Eu botei uma outra figura humana aqui e acabei não apagando tanto a que está aqui atrás. Então ela aparece aqui, a figura humana, na ilustração de Leadbeater. Mas eu quis pegar justamente a forma meio assim vazia, né, com certas falhas de matéria aqui, né, da aura causal, porque a gente ainda não está desenvolvido. E um ser mais desenvolvido, até ficou aqui quadradinho desse aqui, porque a gente ainda não tinha tanto domínio do Photoshop. Isso aqui era para ter sido eliminado, esse quadrado, mas está mostrando aqui a figura da pessoa já mais avançada no corpo causal, e aí ele já tem matéria suficiente. Aí quando a matéria do corpo causal está mais desenvolvida, está em maior quantidade, as cores do astral e do mental, que tem interatividade entre elas, também ganham a interatividade do corpo mental superior. Então a gente acaba tendo uma interatividade muito forte entre esses três corpos,
e isso ajuda a gente a ter intuições, a ter reflexões mais altruístas, pensamentos mais evoluídos, e até inspirações e habilidades psíquicas, poderes que aparecem com a pessoa nesse processo evolutivo também, tá? Aqui eu trouxe só uma ideia mais rápida sobre os chakras, né? Os 7 chakras principais, porque ele Bitter fala também. Então, o chakra básico, que é o Muladhara, que é esse aqui. O chakra esplênico, que foi o escolhido por Leadbeater para entre os 7 principais, apesar de que na filosofia indiana não é o esplênico que é considerado um dos chakras principais, ou o segundo, seria o chakra sacro, mas ele, para evitar a pessoa querer desenvolver Kundalini, desenvolver a energia sexual que o chakra sacro tem, ele trouxe esse, e ele também disse que há uma importância muito grande nesse chakra, porque ele é o chakra que recebe e distribui o prana para todos os outros chakras. Então, ele é como se fosse o alimento. Quando a gente está no seio, dentro da barriga da mãe, a gente está sendo alimentado pelo umbilical. E próximo a ele está o chakra esplênico, que assume a estrutura de passar esse alimento energético para todo o nosso corpo, transmitindo para os chakras por esses circuitos todos que vocês estão vendo aqui, que numa palestra que eu fiz sobre os chakras, eu detalho até sobre isso, vocês podem até ver aqui nesse card, uma palestra sobre os chakras, que a gente detalha mais sobre isso. Ainda pretendo fazer mais palestras sobre os chakras ainda, porque já tem muito tempo que eu não falo sobre esse assunto, é um assunto que eu gosto muito, e tem muito pano para manga. Até penso em fazer um quadro aqui no nosso canal, falando sobre a psicologia de cada chakra. A gente falou da psicologia do Kundalini Yoga e Jung. Vamos falar da psicologia junguiana presente, né, em cada chakra, e isso a gente teve o privilégio de ter em livro, Jung traduzir isso pelos seminários que ele fez sobre Kundalini Yoga. Mas voltando aqui, a gente tem aqui o chakra esplênico, que está associado ao baço, está associado à fluidez da energia, a captar a energia do prana e depois transmitir para o corpo, para todas as partes do corpo, não só para os chakras, mas cada chakra desse, por sua vez, distribuindo para várias partes do corpo, através dos pequenos chakras secundários e terciários. A gente tem aqui o chakra umbilical, que é o Manipura, né? Aqui o esplênico está sem nome, porque a nomenclatura do chakra sacro seria, do segundo chakra, seria do sacro, não do esplênico, né? Porque tem, na verdade, Svadhisthana, o chakra sacro seria o Svadhisthana, mas o esplênico não tem a nomenclatura em sânscrito, porque foi um que Leadbeater que trouxe através da sua clarividência na percepção. Eu quero até chegar aqui brevemente numa defesa em relação a isso, porque eu já vi alguns youtubers falando sobre esse chakra esplênico de Leadbeater, e alguns youtubers chegam a falar que foi um equívoco de Leadbeater. Gente, pelo amor de Deus, quem falou isso provavelmente nem leu o livro Os Chakras de Leadbeater, porque ele explica claramente por que ele optou pelo esplênico. Ele pode até não concordar, porque classicamente o Yoga Kundalini trabalha muito com o chakra sacro e não tanto quanto com o esplênico. Então ele pode até discordar por ele estar optando por outro que não seria chakra principal, talvez porque não circula tantos nadis sobre ele, né, ou meridianos de acupuntura ou nadis que passam pelo mesmo chakra, pelo mesmo ponto, formando um chakra principal, mas foi uma opção que ele fez, não se trata de equívoco, é uma questão de escolha mesmo, até por questão de segurança que ele queria, né, para as pessoas que iriam focalizar nos chakras, não ficarem tão presos ao chakra sacro. Talvez na realidade de hoje ele explicasse melhor e trouxesse outras informações que na época não eram tão veiculadas, não eram tão conhecidas, mas é uma opção dele, e eu acho que foi uma opção talvez até muito prudente para a época, né? Então a gente tem aqui o Manipura, né, que é o umbilical, que é esse chakra aqui com essas cores verde e alaranjado, vermelho alaranjado. E a gente tem aqui depois o cardíaco, que é o Anahata, que tem uma coloração mais amarela, né, dourado, né? E depois o laríngeo, o Vishuddha, associado à purificação, as energias que precisam ser purificadas para atingir os outros chakras superiores, né? São esses três os chakras superiores aqui, né? Que aí depois vem o frontal, o Ajna, e depois o coronário, o Sahasrara, né? Então,
Como eu disse, se quiserem mais detalhes, vocês podem ver no vídeo que eu mostrei lá, aí o card na instante, sobre os chakras, tá? Bom, aqui mostra um pouco sobre as diferenças entre os sonhos, né, existentes, né? E aí eu trago essa fala aqui do livro, né, que é: todas as noites o seu corpo entrega-se ao sono e transfere sua atividade para o seu corpo astral, que não sendo nunca invadido pela fadiga, não tem necessidade de repouso. Enquanto o corpo físico dorme, o homem atua no mundo astral com maior ou menor liberdade, segundo o grau de desenvolvimento a que chegou. Então veja que se uma pessoa tiver essa capacidade de atuar no astral com uma consciência, o chamado sonho lúcido, é uma pessoa que está aproveitando muito, mas muito a existência na Terra, porque está atuando 24 horas por dia. Parte dessa hora, 8 horas, talvez o tempo que durma, 8, 7, 6, quanto tempo a pessoa durma, está atuando no mundo astral, ou quiçá no mundo mental. Porque assim, a gente vive experiências, quando a gente está muito cansado, às vezes a gente não se afasta tanto com o plano, com o corpo astral, né? O etérico está aqui colado, né? Mas o astral está aqui levemente elevado, o mental estaria na mesma posição aqui, mas só para a gente perceber eles de maneira separada, eu coloquei assim, superposto. Mas esse estaria aqui em cima, esse também estaria aqui em cima. Né? Mas a gente estaria atuando, né, numa vivência astral mental, astromental, porque assim, o sonho vai estar acontecendo no plano mental, com visualizações, com formas de pensamento aparecendo, com imagenzinhas pequenas do que a gente estaria vivendo em sonho acontecendo aqui, um pouco mais ou menos com o que acontece nas histórias em quadrinhos, com aqueles balões, né? E aí vocês veem aqui o cordão de prata e aqui o cordão dourado, que associa o astral ao mental. Esse é pouco conhecido, mas ele está presente até em textos bíblicos, como a gente vai ver, né? Bom, aí a gente vê aqui que é possível que aconteça uma experiência astral direta, quando a pessoa se distancia ligada ao corpo, ao cordão de prata ainda, mas ela vivencia situações reais mesmo no plano astral, o corpo astral vivenciando, interagindo com outros seres, realizando trabalhos, atividades, etc. Então por isso que eu botei aqui sonho astral freudiano, mais emocional, né? Mais cheio de paixões, mais cheio de tentativa de atender aos desejos, a dar vazão aos desejos, né? Os desejos reprimidos, no caso. O sonho mental, que é mais junguiano, que aí aparecem símbolos que às vezes são até símbolos que vêm da experiência que a gente teve com o causal e que a gente não consegue traduzir muito bem, aí usa símbolos. E aqui o sonho causal, acástico, que aí já pode aparecer arquétipos, né? São os chamados sonhos arquetípicos de Jung, que são aqueles que às vezes acontece uma coisa muito forte na nossa vida, ou aconteceu ou vai acontecer, e a gente acaba tendo um aviso do inconsciente através de símbolos arquetípicos. E esses sonhos mais arquetípicos são os mais importantes, acontecem até na infância. E o sonho que a gente tem na infância, alguns sonhos recorrentes na infância, são como se fossem mapas astrais, que mostram a nossa realidade da essência, né? Do que a gente precisa trabalhar naquela existência. E alguns sonhos arquetípicos acontecem também quando situações muito fortes acontecem na nossa vida. Ou aconteceram, ou vão acontecer, né? Aqui, só para ilustrar, né, acontecendo um sonho astral e acontecendo um sonho mental, né? Um sonho astral em que a pessoa... esses não são sonhos vivenciais, né? São os sonhos em que a pessoa vive uma coisa e aí vai criando imagens que vêm do mental e elas vão aparecendo, e aí a gente parte com muita emoção, às vezes a gente até acorda assustado com uma coisa que a gente vivenciou. E o corpo mental também, muitas vezes, elabora experiências e que ajudam a gente a vislumbrar coisas, a ter ideias, né? Aqui só uma ilustração da internet que mostra o corpo astral afastado aí do corpo físico. Mais uma vez, aquilo que eu disse, uma viagem astral com cordão de prata pode fazer com que uma pessoa vivencie as coisas, ela vai com o corpo mesmo para alguma realidade e vivencia mesmo com esse corpo astral alguma situação. Aqui na viagem mental, o corpo astral fica mais ou menos próximo e o corpo mental é que vai vivenciar as experiências, muitas vezes com uma contraparte aqui bem sutil, aquilo que eu disse a vocês, eu não botava muito, mas essa vivência é com uma contraparte sim. Essa contraparte não precisa ser a mesma forma do corpo físico,
pode ser outra, porque a pessoa pode plasmar com muita facilidade, tanto no astral quanto no mental, outras imagens para a gente. E às vezes o próprio, um guia espiritual, um auxiliar invisível, alguém que esteja conosco, um anjo, ele pode estar ajudando nessa situação também, porque a gente não pode acreditar que vai ter controle sobre tudo isso, né? Então pode ter essa ajuda, mas pessoas que já têm prática de desdobramento, que têm até isso como uma prática paranormal, de trabalhar com desdobramento, de aprender coisas lá no mundo astral e mental, eles fazem isso sem precisar tanta ajuda, né? Aí eu trouxe aqui essa informação que vem do Eclesiastes, né? Que vai falar justamente da existência, que eu trouxe isso porque alguns colegas nem ouvem falar muito do cordão de ouro, né? Tem no Eclesiastes, capítulo 12, versículos 6 e 7, tem isso. Antes que se rompa a cadeia de prata e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era antes, e o espírito volte a Deus. Então, olha como ele está mostrando que existe uma conexão, tanto de prata quanto uma de ouro, que é o copo de ouro aqui, tá vendo? A representação porque o copo, a taça, sempre representa o elemento água, né? Então, está ligado aí essa coisa das emoções, dos sentimentos, né? E também está associado ao Santo Graal, está associado ao receptáculo, né? Dessas experiências mais elevadas do aprendizado, né? Do mental, do astral, etc. Leadbeater também fala de um ser de alta hierarquia, que ele diz assim: o homem completamente desenvolvido é tão consciente e ativo no mundo astral como no mundo físico, e conserva em sua consciência de vigília a plena lembrança dos atos que se passaram no mundo astral. A sua vida tem menos interrupções e prossegue sem nenhuma perda de consciência durante as 24 horas do dia e, consequentemente, durante o decurso inteiro de sua vida terrestre e mesmo além da morte. Aquilo que eu falei nesse instante, né? Eu até adiantei. É que realmente a pessoa num nível evolutivo maior, ele aproveita muito mais esse tempo que está em sonho, né, viajando tal, em situações, aprendendo, realizando feitos que precisam ser feitos do outro lado, em paralelo àqueles que estão sendo feitos aqui na Terra. Isso aqui é uma ilustração que a gente juntou com uma que já existe nos vários livros lá, né, até no livro de Homem Visível e Invisível, tem uma ilustração mostrando de um adepto, né? A aura de um adepto. E aqui eu trouxe uma ilustração dentro daquelas que a gente usa no SketchUp para poder dar uma representação para isso. Tá? Aqui só um gráfico que ajuda a gente a entender aquilo que eu falei nesse instante da matéria, né? Você tem no reino mineral a matéria física densa mais abundante, até a matéria etérica, física etérica em menor quantidade, né? E aqui, né, no mineral a gente tem um pouquinho de emoção. Então veja a pedra, os cristais de água, sabe aquela experiência de Masaru Emoto, que ele mostrava que a água se manifesta de formas cristalinas diferentes, quando se pensa em amor, quando você coloca num vidro uma água e escrito amor, as pessoas vão sempre pensar em amor quando olham para essa água. Ele olha o cristal congelado daquela água e vê uma forma belíssima. Já quando tem escrito ódio, a pessoa sempre pensa naquela água com um sentimento de ódio e vai ter uma forma não muito bonita, não muito interessante. Então isso já é uma amostra de como realmente existe uma conexão com o fator emocional. Mas lembre-se, quando eu falei do Atacarana, que existe uma conexão, um fio que liga a gente, ou um ponto que liga o mineral à sua instância mais elevada. E isso significa que, mesmo ele não tendo muita matéria aqui no emocional, no mental, no intuicional, espiritual, etc., existe uma ligação que faz com que ele esteja passando por todos esses planos e, em algum momento, no processo evolutivo, esse mineral vai ganhar essa matéria e vai conseguir avançar nesses outros planos, né? Claro que nas várias existências do mineral, que a remineralização, como a gente poderia chamar, no lugar de reencarnação, e no caso do vegetal, na revegetalização, né? Isso a gente vê até nas cartas do Mahatma, essas terminologias, né? É uma coisa difícil de a gente conceber, mas existe esse processo todo de minerais que evoluem, crescem de encarnação em encarnação, entre aspas, né? E aí a gente vai vendo a cada existência aquele ser, aquela essência monádica presente ali,
chispa divina que está ali presente, ela se passando por um processo evolutivo e a cada ciclo ela tendo um pouco mais de vivência nos outros planos. Por isso é que se sai do mineral, vai para um vegetal, no processo de encadeamento evolutivo. Aí a gente já tem mais matéria etérica no plano físico, um pouco mais também de matéria no plano emocional ou no mundo astral. No animal a gente tem bem mais, né? No astral, coisas matéria do astral, e já um pouquinho de matéria no plano mental inferior. No humano a gente tem toda a quantidade de matéria que precisa aqui, como tinha aqui e aqui, toda a quantidade de matéria que precisaria ter no emocional, e cada vez um pouco mais no mental inferior e menos no mental superior. Quando a gente atinge o estado de adeptado, né, que é o adepto, né, o mestre de sabedoria, a matéria densa vai diminuindo um pouco, daí a possibilidade de ele durar mais na Terra, na existência dele na Terra, na possibilidade de durar muitos anos, viver muito mais do que a gente vive, né? A matéria etérica um pouco mais do que a densa, mas também em quantidade menor do que qualquer outro humano ou outro ser de outros reinos. A matéria emocional diminui também um pouco, a matéria mental é quase a mesma, mas talvez um pouco assim, um pouco menos. A gente tem aqui mais matéria mental superior e passa a ter a matéria do intuicional e do espiritual, ou do Budi e do Atma, muito mais forte. Por isso que eu teorizo aquela ideia de que se a gente não tem ainda um corpo átmico, é porque a gente ainda não tem aqui nesses planos matéria suficiente, né? Tanto no búdico quanto no espiritual. Tanto no búdico como no átmico a gente não tem essa quantidade de matéria que precisaria ter para poder ter um corpo, ter um ser atuante nesses planos, ter matéria suficiente para atuar nesses planos, né? Então é mais ou menos essa representação. E aqui a gente mostrando as auras existentes em cada um desses reinos, né? Então a gente tem aqui essa frase, né? Que eu considero conclusiva, né? Eis, pois, em resumo, qual é a verdadeira constituição do homem. Primeiramente, uma mônada, uma centelha da divindade, depois o ego, expressão parcial da mônada, né, ou alma, né, criado para atender diversas fases da evolução e capaz de voltar à mônada, trazendo a sua colheita sob a forma de qualidades adquiridas graças a experiências acumuladas. Em seguida, uma personalidade, emissão parcial do ego nos mundos inferiores. Então isso aí para mim é um resumo de tudo isso que a gente falou aqui, mostrando como a necessidade da gente ter essa constituição toda complexa como está aí, né? E fazendo até a gente lembrar da frase de Stephen Hawking, aquele cientista da física quântica, que ele dizia que a realidade é muito mais fantástica do que a ficção, é muito mais complexa do que a ficção, e realmente porque a gente aqui está tentando tornar didática e já está complexo. Imagine como é na realidade mesmo, com todas as nuances, com todas as vivências, com todas as realidades de cada um e as variações que tem de pessoas para pessoas, que a gente não consegue cobrir nem em um seminário de horas e horas, que dirá em uma palestra como essa, tá? Então é isso, pessoal, que queríamos falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, deixem seu like aí, se inscrevam no canal, marquem aquela partezinha de todas, para vocês terem todas as mensagens, todas as vídeos que a gente tiver aqui no canal, vocês poderem receber notificações toda vez que vocês entrarem no YouTube. É isso que muitas vezes as pessoas não sabem, que quando vocês entram no YouTube, pode aparecer para vocês essas palestras, essas aulas, esses vídeos que a gente traz aqui. Se vocês realmente se inscreverem, não custa nada, é uma coisa que vocês estão colaborando. Se é de interesse de vocês, se é algo que vocês acham que é positivo, é uma experiência positiva. Muita gente fala que a gente deve falar isso no meio da palestra, não para o fim, mas eu acho que de certa forma eu compreendo que vai ser até uma forma de vocês entenderem se valeu a pena, né, isso que vocês viram hoje, se foi a primeira vez, se não foi a primeira vez, se valeu a pena, deem um clique aí e façam algum comentário, né? Digam se querem alguma coisa a mais que a gente fale, ou se tem alguma coisa que vocês discordam, algumas coisas que vocês
concordam ou já tiveram experiência que confirmou e tudo mais, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo.